Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar aqui agora sobre essa questão do Gerson, né? A venda dele para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros. Acho que quando chegou a notícia eu fiquei bem chateado, né? O jogador titular, capitão, não vem jogando bem na minha opinião nesses últimos jogos, mas é um jogador importante e titular e capitão do elenco. Só que vendo mais notícias, analisando com mais calma a situação, vou tentar trazer aqui o meu parecer, né, a minha opinião sobre o caso. Começando lá de 2019, Gerson, titular daquele timaço, ele é vendido pelo Olympique para o Olympique de Marseille. O técnico do Olympique era o Sampaoli e pede a contratação dele, o Flamengo vende. Ele vai lá para a França, tem um certo destaque no início, que o Sampaoli coloca ele para jogar mais adiantado. Ele faz alguns gols importantes, mas depois, passado alguns jogos, ele vai para o banco e é duramente criticado pelo capitão do time lá deles, lá do Marseille na época, falando que ele entregava pouco para o time, não corria muito e tudo mais. Aí o Gerson passa a sentir frio na França, fica na reserva, fica triste, fica com saudade do Rio de Janeiro. O Flamengo vai e recompra ele. O Flamengo vai lá, compra ele de volta, traz ele pro Flamengo. Ele e o pai dele, né, o Marcão, que é um cara bem inteligente, que é o pai dele, que é o empresário dele, eles assinam o contrato, chegam num acordo com o Flamengo, assinam o contrato e o Gerson volta pro Flamengo. Nesse tempo que ele volta pro Flamengo, o Flamengo não consegue ser campeão brasileiro, passa longe disso, não consegue ganhar Libertadores, consegue ganhar uma Copa do Brasil, 2 campeonatos estaduais e uma Supercopa. Dando um salto agora para 2025, que nós estamos agora. No início do ano, mais ou menos, ali para março, abril, o pai dele, empresário dele, reclama publicamente do salário do Gerson. Diz que o salário do Gerson está defasado em relação aos outros jogadores do elenco. O Flamengo entende, aí já vou fazer um parênteses, aí que eu acho que foi um erro do Flamengo. O Flamengo concorda, entende que o Gerson está com o salário defasado, já que é titular do time, capitão, e tinha acabado de ter sido convocado novamente para a seleção brasileira pelo desempenho dele no Flamengo. Então o Boto, que já é o diretor de futebol, com o aval da presidência, senta com o pai do Gerson e discute um novo contrato, antecipa a renovação de contrato, na verdade. O Flamengo não precisaria aumentar o salário do Gerson, já que ele tinha contrato em vigor, mas entende, que o Gerson merecia um aumento de salário. Então o Flamengo dá uma paparicada, dá um mimo pro Gerson. Então o Gerson tem a renovação de contrato antecipada. Com isso, ele tem um aumento salarial, passando a ganhar 1 milhão e pouco por mês, ficando ali igual aos demais jogadores top do elenco. Beleza. Nisso, após essa renovação de contrato antecipada e a sua convocação para a seleção brasileira, o desempenho do Gerson cai. Quem me acompanha aqui no podcast sabe a minha crítica a ele. Na minha opinião, o desempenho dele cai drasticamente. Após a convocação de seleção brasileira, lá com Dorival Júnior ainda, e após a antecipação da renovação de contrato e o aumento salarial. A minha crítica ao Gerson, desde então, não entrega ofensivamente, não entrega mais há algum tempo assistência, volume de jogo, E defensivamente, então, quando ele joga ali de falso ponta direita, é um desespero, principalmente no segundo tempo, porque ele não consegue recompor a linha de 4 do meio de campo, deixando um buraco nas suas costas, que sempre sobrecarrega o Wesley, que joga de titular há mais tempo que o Varela, sempre sobrecarregando o lateral direito, na maioria das vezes o Wesley, tendo que marcar 2, tendo que marcar o ponta adversário e o lateral adversário, porque o Gerson não consegue fechar esse buraco ali pela direita. Isso se agrava muito a partir do segundo tempo. Então o Gerson, ofensivamente, há algum tempo, não nos entrega
assistência, gol muito menos, já que ele não chuta pro gol, é uma dificuldade terrível. E defensivamente, essa questão que eu acabei de falar, dele não conseguir recompor a linha de 4. Mas, mesmo assim, é titular do time, capitão. Nos últimos jogos, com a ausência dos nossos volantes por lesão, Pulgar e De La Cruz, o Gerson vem fazendo o segundo homem de meio de campo, também não tendo assim grandes atuações. E até que chega agora, nessa semana que se encerrou agora, estamos no domingo, começando uma nova semana, chega a notícia de que o Gerson e o pai dele, né, aceitaram a proposta do Zenit de salário e de tudo mais, e ele vai se transferir para o Zenit. A princípio, achei que o Flamengo tinha levado um balão do pai do Gerson. Por quê? A multa do Gerson, antes da antecipação da renovação de contrato, era de 200 milhões de euros. Só que a gente sabe que praticamente nenhum jogador vai valer esse valor todo aí do elenco do Flamengo. Ninguém ia pagar 200 milhões de euros pelo Gerson. Ia dar 1 bilhão de reais. Então, no início que saiu a notícia de que o pai do Gerson, o empresário dele, Marcão, pediu e conseguiu que a multa rescisória caísse para 25 milhões de euros. Passado alguns meses, chega a oferta do Zenit, o Flamengo fala que só sai se pagar a multa, o Zenit da Rússia fala que vai pagar à vista. Então parece que já tinha alguma conversa antes com o pai do Gerson. Então o pai do Gerson foi esperto, na minha opinião, nessa antecipação da renovação de contrato. Eu acho que pode servir de alerta para o Flamengo isso. O jogador está com o contrato em vigor, cumpre-se o contrato. O Flamengo não obrigou o Gerson e o pai dele a assinarem o contrato. Ele estava triste, com frio, lá na reserva na França, aceitou a proposta do Flamengo, acabou, cumpre-se o contrato. Então acho que fica de lição para o Flamengo isso. Não tem que antecipar a renovação de contrato com ninguém. O jogador tem contrato vigente, quando tiver faltando um ano, é assim geralmente que acontece, quando está faltando um ano para acabar o contrato, senta para renegociar. Porque faltando 6 meses para acabar o contrato, o jogador já pode assinar um pré-contrato e às vezes sair de graça e o clube não receber nada. Então o Flamengo assim agiu de boa fé, né? Quis dar uma moral pro jogador que estava com salário defasado em relação aos outros jogadores que chegaram depois dele. Obviamente, se o jogador chega depois, por causa do câmbio e tudo mais, vai receber mais, mas enfim. Então, que fique de exemplo pro Flamengo isso. O jogador está com o contrato em vigência, vai cumprir o contrato. Só vamos discutir renovação de contrato quando tiver faltando um ano. É o que o Flamengo faz com o Arrascaeta. E na minha opinião, né, aí é pessoal, o Arrascaeta é muito mais ídolo do que o Gerson. Que essa questão de ídolo também é uma coisa individual. Para mim, o Gerson nunca foi ídolo meu, do Flamengo. Mas eu não estou falando, cada um vai ter uma opinião em relação a isso. Na minha opinião, para mim, o Petkov é muito mais ídolo do que o Gerson, na minha vida de torcedor do Flamengo. Mas enfim, aqui também só uma opinião pessoal. Então o Flamengo sai no prejuízo, entre aspas, porque aumenta o salário do Gerson, passa a pagar 1 milhão para ele, acho que ele ganhava 700 mil, e passado um tempo ele é vendido. Ouvindo e vendo notícias de jornalistas sérios, o Flamengo não está chateado com essa venda. O Flamengo, ao aceitar 25 milhões pela multa rescisória do Gerson, acreditou que era um valor justo por um jogador que já tem 28 anos, né? 28 anos é novo para o futebol, mas já está chegando ali na casa dos 30, onde já vai desvalorizando. E o Flamengo vai receber à vista esse dinheiro, 25 milhões de euros à vista. Então, no fim das contas, acho que foi bom para o Flamengo também, né?
Aí vai outra questão também que é difícil de falar, que é a questão pessoal. O Gerson já é milionário, fato, né? Tinha um contrato longo ainda com o Flamengo pela frente, ganhando 1 milhão e pouco por mês. Então, assim, vai do jogador. O cara é capitão do time, o Flamengo conta com ele no elenco para ser um dos principais jogadores, né? É titular absoluto do Felipe Luiz. Então, assim, ele sai, a opção dele, claro, nós não estamos mais com trabalho escravo, que o cara é obrigado a ficar ali, não. O Flamengo vai receber um preço justo pela venda dele, inclusive, se a multa do Gerson continuasse em 200 milhões e chegasse uma proposta de 25 milhões, pelo que eu vi de notícia, a diretoria do Flamengo aceitaria, né? 25 milhões de euros dá bastante milhões de reais aí. Então, que o Flamengo possa pegar esse dinheiro da venda do Gerson, da eminente, né, praticamente certa, venda do Gerson, para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros e possa reinvestir no time, contratando jogadores bons. Essa aí seria um bom negócio para o Flamengo. O meu único medo é o Flamengo contratar jogador com esse dinheiro que não vá render e pagar mais caro, lógico, porque quem vai vender o jogador pro Flamengo sabe que o Flamengo está com dinheiro da venda do Gerson, os caras vão aumentar o valor, isso aí é fato. Então que o Boto e a presidência do Flamengo saiba negociar bem o jogador que vai vir, ou os jogadores que irão vir com esse dinheiro da venda do Gerson. Então, assim, é opção do Gerson. A gente não pode criticar o jogador para a opção financeira dele lá. Mas ele já ganhou 1 milhão no Flamengo, ele vai ganhar 3 milhões lá na Rússia. Sabe, eu acho que para todo mundo que está me ouvindo, 1 milhão por mês já mudaria a vida para sempre. Aí ele entende que ele quer ganhar mais dinheiro, justo também, não estou aqui criticando. A minha crítica é que ele sai do Flamengo, né? A proposta é boa para ele, ok, mas ele abre mão de ser capitão e líder desse time do Flamengo que está entrando na reta final da temporada, chegando no meio do ano, onde tem competições importantes como o Brasileirão e Libertadores principalmente, onde o Flamengo está vivo ainda, é líder do Brasileirão, classificou ali aos trancos e barrancos na Libertadores, mas a Libertadores só volta em agosto, é um outro campeonato agora, mata-mata. O Flamengo já está se reforçando, já trouxe o Jorginho. Então, assim, nunca foi ídolo meu. Com essa atitude dele agora, de sair do Flamengo, né, deixando aí para trás tudo que eu falei aí, então acho que deixa de ser ídolo. Se alguém tinha o Gerson como ídolo, acredito que agora vai deixar de ser. Mas no fim das contas, pelo futebol que ele não vinha jogando desde que antecipou a renovação e foi convocado pelo Dorival Júnior para a seleção, acho que foi bem vendido. Mas como é que fica o time do Flamengo agora? Pensando aqui sobre qual vai ser o meio de campo do Flamengo, eu tive uma ideia aqui, uma opinião de como o Felipe Luiz pode botar os jogadores. Acredito que ele pode fazer um losango, Pulgar centralizado, Jorginho na direita um pouco mais à frente, De La Cruz flutuando ali pela esquerda um pouco mais à frente do Pulgar, e no meio do losango, na ponta do losango, na ponta não, né, centralizado no losango, o Arrascaeta. Então ficaria Pulgar, Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. E na frente, Pedro e Luiz Araújo. Tem algumas notícias aí que o Flamengo quer contratar um jogador colombiano que também joga na Rússia, no Dinamo Kiev lá da Rússia, lá no Dinamo Moscou. Não sei quem é esse jogador, não conheço o futebol desse jogador colombiano, mas se concretizar a contratação, que ele venha e possa jogar bem. Mas acho que o Flamengo não fica mais fraco com a saída do Gerson, já que chega o Jorginho. Características um pouco diferentes. Mas o Jorginho, se jogar o que sempre jogou lá na Europa, é titular absoluto e vai se destacar aqui no futebol brasileiro e na América do Sul. Então, assim, o Gerson está indo embora, vai entrar um dinheiro bom e que a diretoria acha justo. Então não foi assim
uma passada de perna no Flamengo, não. Então que o Flamengo possa pegar esse dinheiro do Gerson e reforçar bem o time para a gente continuar disputando o Brasileirão e a Libertadores e também a Copa do Brasil. Só para terminar, espero do fundo do coração que essa tenha sido a última passagem do Gerson pelo Flamengo, sabe? Já deu, o Flamengo já vendeu, recomprou, agora vendeu de novo, ok, tchau. Porque vai jogar na Rússia, vai se esconder no futebol russo, faltando aí um ano para a Copa do Mundo. Ninguém que vai para a Rússia é convocado. Aquele Luiz Henrique do Botafogo voou aqui ano passado, esse ano ninguém nem lembra dele. Ninguém assiste futebol russo, não tem como se destacar lá. Só espero que quando o Gerson fizer 30 anos, daqui a 2 anos, e ele vai estar na reserva do time russo, um frio extremo, o Gerson vai ficar triste, com saudade do Rio de Janeiro. Espero que o Flamengo não seja trouxa de contratá-lo, ok? Que o Fluminense contrate, Palmeiras, qualquer outro time, e que nós, torcedores, daqui, porque vai surgir essa informação, daqui a 2 anos, quando o Gerson estiver na reserva e triste com o frio da Rússia, com saudade do calor do Rio de Janeiro, que a gente, torcedor, não venha pedir no Twitter, nas redes sociais, para recontratar o Gerson. Acabou, a história dele no Flamengo acabou, foi importante, né? Principalmente lá em 2019, depois que volta, na segunda passagem dele, conseguimos de título importante só uma Copa do Brasil, então perdemos mais do que ganhamos. Então acabou, a história do Gerson no Flamengo se encerra agora e vida que segue para os dois lados. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço.